Apocalipse capítulo 9, versículo 17, os cavaleiros de fogo. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Bom, antes até de iniciar o comentário, essa aqui certamente é uma descrição para que o leitor entenda o seguinte: pode até ter um exército, e acredito, claro, terá um exército de homens lutando. Porém, o grande exército do anticristo, né, é na verdade formado de demônios. E nós veremos na sexta trombeta falando de demônios que saem ao encontro dos reis da terra para trazê-los, convencê-los, né, a vir batalhar na batalha do Armagedon. Então, o grande exército que o anticristo terá, os grandes apoiadores, serão os demônios agindo em favor dele. O nosso comentário diz: os cavalos eram um grande símbolo de guerra dos dias do Novo Testamento. Alguns intérpretes consideram que os cavalos simbolizam tanques de guerra nos dias atuais, né? Fazendo uma atualização para os dias de hoje, ninguém utiliza mais cavalo em guerra, então seria tanques de guerra. Certamente terão tanques de guerra, mas essa descrição aqui, como nós estamos vendo, parece mais uma descrição de demônios agindo. Então eu coloquei, parece, alguns intérpretes consideram que os cavalos simbolizam tanques de guerra, mas a descrição parece indicar forças espirituais, ou seja, hostes espirituais da maldade. Esse é o mais provável, que além daqueles que estarão operando fisicamente, os homens na guerra, vai também haver as hostes espirituais da maldade. O anticristo terá um exército de homens muito grande, porém é bem provável que o exército tratado nesse texto seja de hostes espirituais da maldade, ou seja, demônios agindo, né? Até pela forma como vai descrever esses seres, né? Cabeças dos cavalos eram como cabeça de leão, de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Então toda essa descrição nos faz pensar, né, em algo simbólico. Então provavelmente está descrevendo a ação de demônios. Ele viu demônios, alguns demônios já tinham sido soltos, subindo do abismo. Agora outros demônios são soltos, e esses demônios estavam operando aonde? Na região do Eufrates. A região do Eufrates marca principalmente o Iraque, mas também pode ser a região da Turquia. A região da Turquia era onde estavam as 7 igrejas da Ásia, e havia uma igreja lá, uma cidade, né, da Turquia, que é dito que lá estava o trono de Satanás. Então vai envolver o mundo árabe. A Turquia é um exército também considerável. Couraças eram de fogo, assim é descrito esses seres, né? O termo grego pirinous, neste texto traduzido por fogo, pode ser traduzido por cor de fogo ou vermelho como fogo, né? Bom, essa possibilidade é interessante, por quê? Porque poderá identificar até as cores dos inimigos de Israel nesse momento. Então, uma primeira cor seria a cor de fogo, ou uma espécie de vermelho. Sabendo que o vermelho é a cor do comunismo, e percebendo que esse sistema de governo está em franca expansão, é razoável supor que esse exército seja formado majoritariamente pelo bloco comunista, formado de China, Rússia e outros.
Interessante, na década de 80, quando eu era um seminarista, nós víamos assim comunistas discursando no centro da cidade, né? E uma certa vez um comunista discursando, ele dizia: olha, nós não temos o Espírito Santo para nos ajudar como os cristãos dizem que tem, mas nós já conseguimos conquistar 1/3 da humanidade. Na década de 80 era mais ou menos o que o comunismo tinha conquistado, né? E ele falava: nós vamos conquistar o mundo todo. Bom, depois daquilo o comunismo teve uma queda tremenda, a Rússia acabou caindo num problema financeiro muito grande, parou de ajudar os países comunistas e eles foram caindo. Alemanha Oriental, Cuba, porque eles foram empobrecendo. Bom, acabou que aquela queda ela foi benéfica para os comunistas, porque o mundo capitalista acreditou, o mundo capitalista, Estados Unidos, Europa, né, Inglaterra, França, Alemanha também, acreditaram que era um momento de tentar unir o mundo. Então ali eles começaram a abrir as oportunidades para o mundo comunista sem fazer aquela importante investigação se os comunistas estão respeitando os direitos humanos, né? Todos sabem que tanto na Rússia quanto na China, quanto na Coreia do Norte, os direitos humanos não são respeitados. Então, o que aconteceu? Nós temos países como a China, com uma população de 3 bilhões e 4 milhões, uma população 10 vezes maior do que a população do Brasil. E como nós sabemos na regra, isso já foi constatado. No mundo comunista, uma pequena parte da população que é comunista explora a grande parte da população. Então, se nós formos considerar desses 3 bilhões e 400 milhões, se 400 milhões foram os comunistas que exploram o restante da população, significa que eles têm uma mão de obra de 3 bilhões. E nós sabemos que é mão de obra escrava. Cada cristão capturado, eles são enviados para campos de concentração. Isso é denunciado pelo Portas Abertas e outros grupos cristãos. Então, eles passam a trabalhar 13, 14, 15 horas por dia, 7 dias por semana para os comunistas. Então, você entende por que os comunistas conseguem vender as coisas tão barato. Então, o Brasil ele tinha potencial, por exemplo, para produzir um insumo para fazer a vacina, as vacinas. Porém, se você for abrir uma empresa aqui no Brasil para produzir esse insumo, você não tem como competir com os chineses, porque como o trabalho lá é escravo, o produto sai baratíssimo. Então o Brasil, não, em vez de abrir uma fábrica de insumos, eu vou comprar insumos da China. E assim o mundo está ficando nas mãos dos chineses. Os chineses, com essa crise, no ano passado, em 2020, ainda na primeira onda, eles tentaram comprar empresas alemãs que estavam indo à falência. O governo alemão não aceitou e deu uma ajuda financeira para essas empresas. Mas é sabido que daqui a pouco essas empresas vão piorar com essa crise. Há 3 dias atrás, o novo presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista e ele falou que eles estavam organizando um bloco para combater a China. Por quê? A China estava distribuindo vacina para países da África, né, e dentro desse apoio, em contrapartida, os países da África tinham que apoiar a China. A China tem um projeto que já está em andamento de uma ferrovia que vai cortar toda a África. Então, toda a produção da África, tudo será envolvido com os chineses. Os chineses, eles estão num crescimento muito grande. Então, quando fala em vermelho, nós vamos ver aqui até uma das bestas. Existem 2 bestas no Apocalipse, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Nós veremos que a besta que sobe da terra, ela tem 2 características. Ela fala como dragão e é dito também que é uma besta escarlate, ou seja, uma besta vermelha.
que a Babilônia apocalíptica vai assentar-se sobre ela também. Tá ok? Então a participação dos comunistas nesses últimos dias, infelizmente, vai crescer. O Brasil, que escapou do comunismo em 1964, a estratégia comunista hoje é outra. Em breve o Brasil provavelmente estará dominado por comunistas. E talvez a partir da próxima eleição o Brasil se torne um escravo dos comunistas. Vamos lembrar que em 2014, na primeira crise do governo Dilma, ela já vendeu diversas hidrelétricas e os chineses compraram as melhores. Então uma parte da energia do Brasil, que o Brasil produz, que o Brasil tem uma grande quantidade de águas e um potencial para produzir energia através de hidrelétricas, já está nas mãos dos chineses. Com essa crise que nós estamos vivendo, os chineses vão estar comprando mais empresas. São Paulo está entregando o Estado para os chineses. Então, a situação que nós estamos vivendo em breve o Brasil será da China. E isso está acontecendo em diversos países do mundo. Prosseguindo no comentário, então essas couraças eram de fogo ou de cor de fogo, tá bom? E em segundo lugar, essas couraças eram de jacinto. O termo grego iakintionos, nesse texto traduzido por jacinto, pode ser traduzido por cor de jacinto, que era uma cor azul. E depois enxofre, então já temos vermelho e azul, E depois enxofre. O termo grego teiodes, neste texto traduzido por enxofre, pode ser traduzido por cor de enxofre, ou seja, o amarelo ou púrpura. Então, parece ter aqui um simbolismo de cores. Além do enxofre, ele aparecer em diversos momentos, ligado ao inferno ou a demônios. Então, esses 200 milhões, como eu disse, pode ser de homens. Mas, em primeiro lugar, o que parece que está em foco é uma grande quantidade de demônios agindo sobre a terra. Demônios que não tinham autorização para agir antes, porque esses 4 anjos que lideram esse exército de 200 milhões, eles estavam presos junto ao rio Eufrates. Esses outros demônios também, esses 200 milhões de demônios, estavam presos e serão soltos então durante a grande tribulação. Mais uma descrição dele diz: a cabeça dos cavalos era como de leão. Esses cavaleiros possuem uma ligação com os gafanhotos que subiram do abismo, liderados por Abaddon, que é o destruidor, que é Satanás. Os gafanhotos possuíam dentes de leão. Os 4 cavalos dessa revelação possuem cabeças de leão. Então toda essa descrição nos leva a entender que é uma descrição de seres espirituais. E, na verdade, está sendo descrito um grande monstro, Um grande monstro. E essa descrição desse ser é para nós entendermos como será a ação dos demônios. Você pensar em um cavalo que, ao mesmo tempo, tem a cabeça de leão, é realmente algo aterrorizante.